Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Mariana Carvalho, sou acadêmica da Liga de Endocrinologia e Metabologia da UFAL. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre os esquemas de insulina no tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Bom, falando um pouquinho sobre o tratamento insulínico, o uso da insulina é imprescindível no tratamento do diabetes mellitus tipo 1. E ele deve ser instituído assim que o diagnóstico for realizado. O estudo Diabetes Control and Complications Trial, o DCCT, ele demonstrou que o tratamento intensivo do DM1 com 3 ou mais doses diárias de insulina, de diferentes tipos de ação, ou com sistema de infusão contínua de insulina, a CICE ou bomba de insulina, é eficaz na redução das complicações crônicas advindas do mau controle, como retinopatia, neuropatia e doença renal. Falando um pouquinho sobre a administração e dose de insulina, o objetivo do tratamento do DM1 é manter as metas glicêmicas nos limites da normalidade. E para isso, diferentes esquemas terapêuticos podem ser utilizados no tratamento de indivíduos com DM1, com a estratégia de mimetizar a secreção fisiológica de insulina, tradicionalmente assumida como 50% de secreção como componente basal ao longo de todo o dia e 50% como componente prandial, em resposta às refeições. Na prática, a reposição insulínica ela é feita com uma insulina basal, que é para evitar lipólise e liberação hepática de glicose no período interalimentar, uma insulina bolo de refeição e uma bolo de correção, com doses necessárias para corrigir hiperglicemia pré- e pós-prandial ou no período interalimentar. Além disso, o esquema intensivo ele deve ser aliado à terapia nutricional, com contagem de carboidratos, automonitorização e prática regular e planejada de atividade física, para complementar o tratamento com o objetivo principal de bom controle metabólico e para postergar complicações crônicas advindas de mau controle e evitar hipoglicemia, principalmente aquelas mais graves, noturnas e despercebidas. De todo modo, o esquema terapêutico ele deve ser individualizado e as doses diárias de insulina podem variar de 0,4 a 1 unidade por quilo por dia, sendo estimadas de acordo com a idade, peso, estagiamento puberal, duração e fase do diabetes, estado local de aplicação de insulina, ingestão alimentar, automonitoramento e hemoglobina glicada, de acordo com a rotina diária, atividade física e outras intercorrências. Além disso, doses maiores podem ser requeridas durante a puberdade, durante gestação e infecções. O tratamento intensivo em esquema basal bolos, com múltiplas aplicações ao dia, pode ser realizado por uma das seguintes opções. Tem a opção de insulina basal, que pode ser a insulina NPH de 2 a 4 vezes ao dia, e pode ser antes do desjejum e ao deitar, antes do desjejum, no almoço e ao se deitar, ou antes do desjejum, no almoço, no jantar e ao se deitar. Tem o análogo de insulina glargina, uma vez ao dia, o análogo de insulina glargina U300 e o análogo de insulina degludeca uma vez ao dia. Todas essas três opções de análogos de insulina podem ser antes do jejum, no almoço, no jantar ou ao se deitar. E o análogo de insulina Determi, que pode ser usado uma ou duas vezes ao dia, que pode ser antes do jejum e ou no jantar e ou ao se deitar. Tem as opções de insulina bolos, que pode ser a insulina regular de ação rápida, utilizada 30 a 40 minutos antes das refeições, o análogo de insulina de ação ultra rápida, que são Lispro, Asparte ou Glulisina, que podem ser utilizados de 15 a 20 minutos antes da refeição ou logo ao término delas, e o análogo de insulina de ação mais ultra rápida, a Fiasp, que pode ser utilizada imediatamente antes da refeição, segundo a diretriz até 2 minutos antes, ou até 20 minutos após o término dela. Foi indicado também que a administração dos análogos de insulina ultra rápida após a refeição é ao menos tão eficaz quanto a de insulina regular antes da refeição, podendo ser administrada dessa maneira em crianças menores, que muitas vezes não ingerem a quantidade total de carboidratos na refeição programada. Falando um pouquinho sobre os análogos de insulina, que a gente viu anteriormente, nós temos os análogos de ação ultra rápida, de ação prolongada e a pré-mistura ou insulina bifásica. Tanto de ação ultra rápida quanto de ação prolongada foram obtidos por meio de técnicas de DNA recombinantes e possuem perfil mais fisiológico na melhora do controle glicêmico. As de ação ultra rápida
tem a lispro, asparte e a glulizina. Esses análogos eles são efetivos no controle das excursões glicêmicas pós-prandiais e, como já foi dito anteriormente, são indicados em crianças menores. E também são indicados a pacientes que apresentam maior risco de hipoglicemia grave ou hipoglicemia despercebida ou hipoglicemia nos períodos pós-prandiais tardios e noturnos. O Fiasp ele é um análogo ultra rápido, recente, com uma formulação da insulina asparte, a qual foi adicionada a vitamina B3, resultando em uma absorção mais rápida, com início e pico de ação mais rápido. Os análogos de insulina de ação prolongada são a glargina 300 unidades, o Detemir e a Degludeca. Eles possuem ausência de pico de ação, o que resulta na menor frequência de hipoglicemia quando comparado com a insulina NPH. Além disso, eles possuem perfil mais estável, menor variabilidade glicêmica e maior previsibilidade, além de não necessitarem de homogeneização, o que torna possível uma administração mais flexível. A insulina bifásica ou as pré-misturas é útil para pacientes com restrições visuais ou motoras, que tenham dificuldade na realização correta e segura da mistura de dois tipos de insulinas com diferentes tempos de ação, e também para aqueles que rejeitam o esquema de insulinização mais intensivo e para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, com necessidade de insulinização plena. Mas apresenta desvantagens para indivíduos com DM1, principalmente pela impossibilidade de ajustes mais precisos, o que aumenta o risco de hipoglicemia. Bom, aqui nessa tabela tem um resumo de todas as formulações disponíveis no Brasil. As insulinas basais, que possuem início mais demorado, maior pico, exceto as de ação longa e ultralonga, e maior duração. As insulinas prandiais, que possuem menor tempo de início, menor pico de ação e menor duração. E as insulinas bifásicas, que podem ser pré-misturas com insulinas humanas. A NPH e a regular na formação 70-30, ou com análogos de insulina. A lisproprotamina mais lispro, formulação 75-25 e 50-50, e a asparteprotramina mais asparte, formulação 70-30. Bom, a titulação da dose de insulina ela é realizada com base na glicemia de jejum e nos resultados das glicemias capilares ao longo do dia, pré e pós-prandiais. A dose da insulina NPH ao deitar-se é reajustada de acordo com a glicemia de jejum inicialmente, e as demais doses de acordo com as glicemias pré-prandiais precedentes, podendo ser ajustada a cada 3 ou 4 dias. A glargina ou Detemir são ajustados mediante o resultado da glicemia de jejum e pelo menos a cada 5 ou 7 dias. O ajuste das de ação rápida ou ultra rápida é feito com base no resultado das glicemias 2 horas pós-prandiais, considerando o fator de sensibilidade, que representa o quanto uma unidade de insulina reduz a glicemia, e de acordo com a quantidade de carboidratos, utilizando-se a razão insulina sobre carboidrato. O fator de sensibilidade e a razão insulina-carboidrato devem ser sempre individualizados e podem variar ao longo do dia e nas diferentes faixas etárias. Como conclusão, pode-se dizer que o tratamento intensivo possui efeitos benéficos e protetores. Mas, apesar de avanços tecnológicos e terapêuticos, ainda existe uma lacuna entre a evidência clínica e a prática diária, já que na maioria dos casos a meta terapêutica ela é difícil de ser alcançada e mantida durante os anos de evolução da doença, tanto pelas barreiras impostas pelo diabetes mellitus, como a ocorrência e o medo de hipoglicemia, a complexidade e o dia a dia do tratamento, necessidade de monitoramento da glicemia e de glicose, e de ajustes frequentes à dose de insulina, como durante a prática de atividade física de dias de doença. Por isso, além de tudo, é importante educar, motivar, dar suporte e empoderar pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e seus cuidadores, estimular a participação em programas de educação em diabetes de forma contínua e regular, orientar e enfatizar sobre a importância do tratamento adequado para reduzir os riscos de complicações, tanto agudas quanto crônicas, e propiciar uma melhora da qualidade de vida do paciente. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada.